Você já parou para pensar que tem pessoas que têm mais sucesso do que outras, mesmo tendo às vezes menos estudos, pessoas que não são grandes leitores de livros, não têm muitos diplomas e realizam e fazem acontecer e têm sucesso na vida, enquanto que algumas pessoas com estudo, até com certo esforço, com diplomas, com faculdade, com pós-graduação, mestrado, e têm resultados até medíocres. Algumas pessoas também têm mais facilidade de galgar níveis nas empresas, de alcançar status na sociedade, etc., enquanto outras têm bastante mais dificuldade. O que acontece então? Você já parou a pensar sobre isso? Vamos falar sobre isso nesse vídeo e já vou te dar o spoiler de onde está a resposta. A resposta está na inteligência emocional. Pois é, a partir de agora a gente vai falar muito aqui nesse canal sobre inteligência emocional. Isso que até algumas décadas atrás não era mencionado, não era falado. No século passado, né, até os anos 90 principalmente, a gente sempre ouvia muito falar sobre o tal do QI, que é o quociente de inteligência. Tinha provas, né, as pessoas para entrar nas empresas eram submetidas a testes sobre a inteligência cognitiva, que é aquela inteligência aplicada à matemática, à física, a você tirar boas notas na escola, né? Sempre na escola tinha aquele mais nerd, lembra? Sempre tinha aquele amiguinho da gente na escola que às vezes nem tinha amizade com ninguém, era quietinho, ficava no canto, às vezes usava óculos, o tal do nerd, né? E CDF que chamava na época, hoje a gente fala mais nerd. E depois de um tempo a gente começou a perceber, né, principalmente depois que o Daniel Goleman escreveu o livro sobre inteligência emocional, que foi escrito há 30 anos atrás, 1995, começou a ser mais difundida a ideia da inteligência emocional, que na verdade nem é inteligência. Ao pé da letra, o certo é nós falarmos sobre gestão emocional, porque se é emocional não é inteligência, não é a parte cerebral, não é a parte intelectual, é uma questão de sentimento, de sentir, de feeling, né? Pois bem, então, como eu estava falando no início, algumas pessoas têm mais facilidade do que outras, até para angariar sucesso na vida e posições, em função de serem pessoas com mais quociente emocional, QE, que é a inteligência emocional então. E para a gente falar sobre inteligência emocional, nós vamos falar aqui sobre os 5 pilares da inteligência emocional. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alisson Ribeiro, eu sou treinador comportamental e sou também especialista em inteligência e gestão emocional. Eu dou imersão sobre isso, dou mentoria, faço atendimentos, tenho meu Instagram que vai estar aqui na descrição desse vídeo, que é @Instituto Alisson Ribeiro, e você vai poder saber muito mais sobre o nosso trabalho aí com a nossa caminhada, tá bom? Se você não é inscrito ainda nesse canal, por favor, se inscreve para saber muito mais sobre a inteligência emocional, que hoje é muito importante para o nosso sucesso. Pois bem, por que eu comecei a me interessar por inteligência emocional? Justamente porque chegou um momento da minha vida que sempre fui aquele cara que tirava boas notas, que estudava bastante, passei muito bem colocado no vestibular, tinha facilidade de prestar qualquer tipo de prova, de concurso, qualquer coisa que envolva a inteligência intelectual, eu não tinha muita dificuldade, sempre fui, né, vamos chamar assim, mais inteligentinho. Mas eu percebi ao longo da minha jornada, principalmente na jornada de trabalho, na jornada profissional, na minha carreira profissional, e eu lido com vendas, lido com pessoas há muitos anos, né? Já tem cerca de 30 anos já que eu lido com vendas, eu percebi que eu tinha algumas dificuldades quando se tratava de inteligência emocional. Demorei um tempo a entender que era por conta disso, até que eu fui compreendendo, fui percebendo que era ali que eu tinha que me aperfeiçoar, compreender mais sobre o meu autoconhecimento, a autogestão das minhas emoções, sobre a minha autodeterminação, empatia, a habilidade com as pessoas, jogo de cintura, convívio com as pessoas, etc, né? E aí eu comecei a entender mais sobre isso, gostei muito do assunto, me empolguei, me apliquei e acabei fazendo uma quantidade enorme de cursos, de imersões, lendo muitos livros a respeito disso, e hoje eu me posiciono
em paralelo com outro trabalho que eu tenho, eu me posiciono como treinador comportamental, especialista em inteligência emocional, tá bom? Então daqui para frente, nesse canal, você vai ouvir falar muito sobre isso, e se esse assunto te interessa, se inscreve e me siga no Instagram para a gente estar conversando mais sobre esse assunto, combinado? Vamos lá então? Inteligência emocional, 5 pilares da inteligência emocional. O primeiro pilar da inteligência emocional é autoconsciência. Você tem que conhecer a si mesmo. Isso já se dizia lá na Grécia Antiga, né, no Templo de Delfos. Lá os antigos filósofos já tinham uma descrição, se eu não me engano até hoje ainda tem lá nesse Templo de Delfos essa descrição lá em grego: conheça-te a ti mesmo. Então, primeiro passo para você saber sobre inteligência emocional, saber sobre o seu comportamento, melhorar o seu comportamento, é a questão do autoconhecimento. Você precisa saber chamar as suas emoções pelo nome. Quando você está bravo, nervoso, você está consciente. Olha, agora eu estou nervoso. Isso é uma autoconsciência, né? Agora eu estou triste, eu estou com dificuldade de agir diante da tristeza. Ou agora eu estou com medo, estou empacado, o medo está me travando, né? Ou agora eu estou super alegre, estou super eufórico, às vezes eu posso até falar uma coisa a mais, posso tomar uma bebidinha, subir na mesa e fazer e dar um show. Bom, isso de saber como que está a sua energia interior, a sua emoção, para que você a partir de então possa atuar, isso aí é o primeiro pilar, o primeiro passo sobre inteligência emocional. Eu gosto de trazer uma analogia que é como se a sua vida fosse uma carroça puxada por cavalos. Quantos cavalos? 4 cavalos. Esses 4 cavalos, a gente vai chamar eles de raiva, tristeza, alegria e medo. 4 emoções. Então a sua vida é como se fosse uma carroça puxada por essas 4 emoções. E você saber quem são esses cavalos é o primeiro passo. Você saber que o cavalo aqui é o raiva, o dali é o medo, o dali é a tristeza e o dali é a alegria. Então você já conhecer quem são os seus cavalos, o potencial, o comportamento de cada um deles é o primeiro passo, que é o autoconhecimento, tá? Vamos para o segundo pilar. O segundo pilar sobre a inteligência emocional é você saber conduzir esses cavalos, você saber gerenciar, que é o autodomínio. Então o autodomínio é o segundo pilar da inteligência emocional. Se você já sabe qual é o nome desses 4 cavalos, que no caso é a autoconsciência que nós estamos falando, no autodomínio é agora você saber como puxar as rédeas e que hora puxar as rédeas, saber conduzir, estar com aptidão para conduzir essa carroça, tá? Então, com esses cavalos. Então, você imagina que você está indo numa estrada de terra e de repente passa, né, atravessa o caminho e para no meio do caminho uma cobra enorme. E aí você está com aqueles 4 cavalos e cada um tem a tendência a ter um comportamento diferente. O cavalo da raiva vai ficar, claro, bravo, porque atrapalhou a jornada dele, e ele vai ter a tendência de ficar furioso e até dar rabichadas. E se ele não for controlado, ele pode machucar outro cavalo, se machucar, quebrar a carruagem, por aí vai. O cavalo da tristeza tem a tendência a ficar desanimado. A tristeza desanima, ela tira a sua capacidade de ação. Já o cavalo do medo, ele empaca, é como se fosse uma mula empacada, né? Ele empaca diante da cobra que está ali, né? Trava, paralisa. E o cavalo da alegria, ele tem aquela alegria que, se for muito extrema, ela se torna uma alegria inconsequente e irresponsável, que não calcula as consequências, como por exemplo de ele ir lá brincar com a cobra, né? Passar por cima da cobra, brincar, achar graça, achar interessante, bonita, gostou da cor da cobra e por aí vai. Então, esses 4 cavalos, cada um tem a tendência de agir de uma forma. Agora, quem é que tem que puxar as rédeas ali e saber que agora é hora de parar, descer da charrete e dar um jeito com essa cobra aí, buscar, sei lá, um pedaço de pau e afastar a cobra, né, assustar ela para ver se ela foge, vai para o mato e sai da estrada? Quem é? É quem está conduzindo a charrete, né? Quem está conduzindo a carruagem, a carroça, enfim. Então aqui é uma analogia bem interessante para a gente perceber como é importante a gente ter o autoconhecimento, que é conhecer quem são esses cavalos, e em segundo lugar, que é o segundo pilar da inteligência emocional, a gente saber como conduzir, como agir, que é o autodomínio. Então quer dizer, se você já sabe que agora você está com raiva, o que você tem que fazer quando está com raiva, né?
Se você já sabe que quando você está triste, você tem a tendência de travar, de se paralisar, de ficar desanimado, de ficar sem energia, quer dizer, agora eu sei que nesse momento eu estou triste. Será que eu dou um tempinho para eu trabalhar essa tristeza, digerir essa tristeza, depois eu retomo o que eu estou fazendo? Ou será que eu vou me auto-administrar para eu superar essa tristeza, deixar essa tristeza de lado um pouquinho e buscar um outro estado emocional e caminhar, continuar caminhando? Então, esse autodomínio tem a ver com isso, né? Vem de autoconsciência. Uma dica para o pilar número 1 é você, ao longo do dia, você pode criar o hábito de ter uma caderneta, ou mesmo no celular, um bloco de anotação, qualquer coisa, você ter o hábito de anotar como você está se sentindo. Cria um grupo no WhatsApp com você mesmo e vai anotando, escreve ali, tal hora do dia eu estou me sentindo assim. Começa a ficar prestando atenção de como que você está se sentindo ao longo do dia. Já imaginou ao longo de uma semana você ter esse relatório de todos os dias? Olha que interessante que seria, né? Aí você vai ter uma clareza maior, como se fosse um relatório sentimental, um relatório das suas emoções ao longo da semana, até para perceber o quanto você passou, o quanto de tempo você passou na semana mais triste, ou mais alegre, ou mais amedrontado, né? Ou com muita raiva, e por aí vai. Então essa autoconsciência pode ser ampliada através desse pequeno exercício, tá? Falamos então de 2 pilares da inteligência emocional: autoconsciência e autodomínio. Agora vamos falar do 3º pilar da inteligência emocional, que é a automotivação. Se você prestar atenção, você vai ver que as pessoas bem-sucedidas, as pessoas de ação, de atitude na vida, elas não esperam ninguém vir pegar na mão delas, acordar elas de manhã, dar tapinha nas costas, incentivar. Elas não dependem do like, do incentivo, do elogio, do empurrãozinho, do tapete. Não, elas são pessoas autodeterminadas. Elas têm uma automotivação. E de onde vem essa automotivação? Essa automotivação vem de a pessoa ter um propósito bem definido. Quando você tem um propósito bem definido, você sabe quem você é, você tem autoconsciência, né? Lembra o primeiro passo lá? Autoconsciência. Você já tem o domínio das suas emoções e agora você também, além disso, você também sabe do teu propósito, sabe quem você é, sabe da tua identidade. Então você não espera mais ninguém fazer nada por você, nem te empurrar para nada. Você tem a visão de onde você quer chegar. Essa automotivação. Você quer ter uma formação, você quer ter um título, você quer escrever um livro, você quer se tornar qualquer profissional na vida, assumir uma liderança, ter a sua empresa, iniciar seu próprio negócio, ter um cargo na empresa, construir sua casa própria, comprar seu apartamento, seu carro dos sonhos. Você sabe onde você quer chegar e você sabe o quanto você quer aquilo. E aí você tem um plano de ação. Então você tem um propósito bem definido. Você quer construir uma família, quer construir um relacionamento sadio. Então, essa automotivação, ela é necessária e ela está como o 3º pilar da inteligência emocional. E sem ela você não vai conseguir chegar lá, porque ao longo do tempo você fica esperando alguém te dar aquele empurrãozinho, esperando os aplausos, esperando o elogio, esperando o tapinha nas costas, esperando mais like, esperando visualização. Você precisa da plateia, você precisa da reação das pessoas para você agir. E quando você tem automotivação, você dispensa tudo isso. Esse foi o 3º pilar da inteligência emocional. Vamos agora para o 4º pilar da inteligência emocional, que é a empatia. Às vezes as pessoas pensam que a empatia é só saber se pôr no lugar do outro, calçar o sapato do outro, como dizem, né? Mas a empatia, na verdade, ela tem 3 partes, tá? Tem 3 tipos de empatia. Tem a empatia cognitiva, que é você saber o que o outro está passando, você perceber o que o outro está passando. Ela é mais mental, tá? Ela é mais cognitiva. É quando você percebe o que o outro está passando, você compreende, você sabe, mas é algo mais frio, mais mental. Segundo tipo de empatia é a empatia emocional. É a empatia que ela é afetiva, que além de você saber o que o outro está passando, você também sente o que o outro está sentindo. Nem sempre dá para aplicar. Você imagina uma pessoa que é um terapeuta, que é um psicólogo, que é um psiquiatra, quer dizer, cada vez que alguém vem
né, para ser atendido. Se ele for se envolver emocionalmente com o caso da pessoa, como é que fica, né? A pessoa fica numa condição emocional insustentável. Então, ela vai ter empatia cognitiva como profissional. Ele sabe o que você está passando, ele compreende o que você está passando, mas ele não se envolve emocionalmente no seu processo. Ele vai te ajudar, ele vai te aconselhar, ele vai te ajudar a se conduzir, a se posicionar diante de certas situações, mas ele não se envolve emocionalmente, porque não seria uma postura profissional e nem uma postura sustentável. Mesmo assim, às vezes há casos, né? Que acaba porque as pessoas são seres humanos, né? Ela pode acontecer de um caso ou outro ela se envolver emocionalmente e ter a empatia emocional. Mas via de regra, o profissional do conhecimento cognitivo, o psicólogo, o psicoterapeuta, etc., ele vai se envolver mais só cognitivamente. Depois, eu falei então da empatia cognitiva, da empatia racional, a empatia emocional, e tem um terceiro tipo de empatia que é mais profundo, que é a empatia compassiva. É aquela que, além de a pessoa compreender o que você está passando, ela sentiu o que você está sentindo, ela também vai ajudar, ela vai agir, ela vai partir para a ação, ela vai aliviar de forma prática aquela situação que você está passando. Exemplo, uma mãe de família que perdeu o marido e está com 2, 3 filhos pequenos e está sem dinheiro e não tem condições de comprar os alimentos para os filhos. Você, além de saber o que ela está passando, você pode sentir, né? Porque talvez você tenha tido algum tipo de experiência dessas na sua infância, ou já viu pessoas perto de você passarem por isso, na família, etc. Então você sente também, você tem a empatia emocional, mas além disso, você vai lá no supermercado, compra uma cesta básica, uns leites e vai levar para essa mãe com os filhos. Então aí foi uma empatia compassiva e ela é mais aprofundada, tá certo? Ah, mas então para eu ter inteligência emocional vou ter que sair ajudando todo mundo? Não necessariamente, mas você tem que ter algum nível de empatia para você saber que é uma pessoa de inteligência emocional. Alguém está perto de você e você percebe que aquela pessoa está num mau dia porque ontem à noite brigou com a esposa, com o marido. A empatia cognitiva é você compreender que aquela pessoa hoje não está bem. Você está compreendendo, isso já é empatia, não é isso? E o quinto pilar, para a gente finalizar, o quinto pilar da inteligência emocional é a habilidade social. O que é habilidade social? A habilidade social não é necessariamente você ser aquela pessoa super simpática, que sorri fácil para todo mundo, que é piadista, que é o centro das atenções, aquele boa praça. Não necessariamente. Habilidade social é você saber se comunicar, principalmente de forma assertiva. O que é comunicação assertiva, então? Comunicação assertiva é você saber se falar não na hora que é não, falar sim na hora que é sim, falar não sem ser grosso e saber falar sim sem também ser massa de manobra de ninguém e sem também deixar que as pessoas montem em você. Então a comunicação assertiva é uma comunicação equilibrada e para você ter habilidade social você precisa ter a comunicação assertiva. Outra forma de ter a habilidade social é você saber intermediar conflitos, né? Principalmente para você que está ou pretende estar em algum cargo de liderança. Saber administrar conflito é muito importante e é uma habilidade social. É você saber ajudar as pessoas a equalizarem certas situações, certos conflitos, para minimizar os danos ali de conflitos, de relacionamento e viabilizar, né, a harmonia dos relacionamentos. Então isso é habilidade social, saber lidar com as pessoas e principalmente no que tange a comunicação. Sem saber se comunicar de forma assertiva, dificilmente você consegue ter uma boa habilidade social. Tem muito mais a se dizer sobre inteligência emocional e a gente pode se aprofundar e vamos nos aprofundar nos próximos vídeos. Se esse assunto aqui te interessou, se você chegou até aqui, claro, é porque te interessou, né? Se você quer me acompanhar mais, gostou desse vídeo, quer saber muito mais sobre autoconsciência, a automotivação, o autodomínio, a empatia e a habilidade social, fica comigo nesse canal. Se não se inscreveu ainda lá no começo, se inscreve agora, tá? Você pode também compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Nós estamos agora com cerca de 1000 inscritos e vamos buscar os 2000 e rumo aos 10.000 inscritos.
Se você quiser contribuir, colaborar comigo com isso, ajudando esse nosso mundo a ser um mundo com mais inteligência emocional, melhorar o convívio das pessoas, então fica a dica para você aí nos ajudar com tudo isso, tá bom? É isso. Meu nome é Alisson Ribeiro, treinador comportamental, especialista em inteligência emocional, e no próximo vídeo nós vamos nos aprofundar no pilar autoconsciência, tá bom? Te espero lá. Até mais, valeu, tchau. Ah, pessoal, faltou eu falar sobre o e-book que está aqui no link da descrição, o e-book sobre os 5 pilares da inteligência emocional, que no e-book a gente chama de os 5 segredos, né? E baixa lá, tá aqui no link da descrição, é gratuito, tá bem? E também está lá na bio do meu Instagram, não esquece de ir lá no Instagram, me seguir lá, @Instituto Alisson Ribeiro. Valeu, até mais, agora sim, tchau.